Nós iremos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela vida e pelo privilégio que temos de vivê-la para a Tua honra e glória. Continua derramando sobre nós a Tua graça. Obrigado pela vida de cada aniversariante. Na pessoa do Jackson, que está conosco aqui ao vivo, nós estendemos Tuas bênçãos sobre todos os aniversariantes ao redor deste mundo. Aqueles que estão nos ouvindo, que eles possam se sentir abraçados por nós e que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida de todos eles. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Jackson, que Deus abençoe você. Parabéns, viu? Muito obrigado. Ok, queridos, chegou o momento de abrirmos a Bíblia, esse livro sagrado, esse livro que tem transformado vidas ao redor do mundo e por todas as partes deste planeta Terra, onde a palavra de Deus é anunciada, onde a palavra de Deus é pregada. Este livro tem conquistado corações e tem falado profundamente ao nosso pensamento, deixando-nos cada vez mais convictos do assim diz o Senhor. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, abram vossas Bíblias, no livro de Malaquias. Encontraram? É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Vamos estar juntos aí em Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Ok? Encontrou? Que maravilha! Acompanhe conosco a leitura. É um capítulo curto, então nós vamos ter aí o privilégio de ler todo este capítulo, que é composto somente por 6 versículos. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mesmo sendo um livro escrito com o propósito de advertir o povo de Israel naquela época, pela vida que estavam vivendo após terem saído do cativeiro, Deus revela o seu amor e a sua misericórdia por seus filhos através das palavras escritas pelo profeta Malaquias. Esse livro, ele é muito precioso. São 4 capítulos que vão nos mostrando o desejo de Deus para todos nós. O nome Malaquias significa meu mensageiro. O profeta Malaquias, ele foi responsável de levar uma mensagem severa e de advertência, porém, lembrando os judeus de suas experiências passadas, na verdade o povo israelita, de suas experiências passadas, e trazê-los de volta para Deus, para que pudessem viver em conformidade com as exigências da aliança do Senhor, que ele havia feito muito antes do cativeiro. A profecia e o profeta Malaquias, que é o que anuncia esta profecia em Malaquias, essa profecia de Malaquias, um século depois de Zacarias, ressalta o momento sombrio de declínio espiritual do povo de Israel. Eu gosto muito do texto central. Leiam comigo o verso 2.
Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O que dizer deste versículo? Muitas coisas. E nós vamos estudar em alguns momentos preciosas verdades de Deus através deste capítulo 4, mas especificamente no verso 2. Malaquias, ele termina seu livro retomando o tema da vinda do dia do Senhor. Eu posso dizer que esta primeira parte do cânon bíblico, de Gênesis a Malaquias, termina trazendo esta relevância sobre o grande e temível dia do Senhor, ou simplesmente sobre o dia do Senhor, cujo foco de Malaquias é trazer juízo sobre os pecados dos homens, castigando os malfeitores, mas também mostrando como que o pecado e os pecadores não arrependidos serão destruídos, sem deixar nenhum vestígio da sua existência. Por isso que o verso 1 diz, não ficará nem raiz, nem ramo. Você vai ver esta mesma menção no Salmo 37 e o verso 38. Quando nós falamos do dia do Senhor, eu não estou falando aqui do sábado, do domingo, de um dia de guarda. Estou falando do dia da vinda do Senhor. Para o povo de Israel, estava claro que um dia o Senhor viria e traria juízo sobre as ações de cada homem. E aqui o profeta Malaquias faz um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio, que ele vai chamar de perverso, aquele que é o malfeitor. Enquanto o justo, diz o verso 2, olhará para o dia do Senhor e verá como o raiar do sol da justiça vindo sobre eles, e este raio de sol da justiça brilhando em seus rostos, o perverso vê o dia do Senhor como um dia tirano, como um dia inoportuno, como algo que não é bem-vindo em sua história. Enquanto o justo, diz o verso 2, saltará, e ele usa uma figura de linguagem comum e corrente para aquela época, e para nós também isso pode ser comum entender agora, ele usa a metáfora de um bezerro novo que salta de alegria. Assim é o justo. E quem é o justo, pastor? É aquele que confia no Senhor. É aquele que se entrega ao Senhor. É aquele que busca a palavra do Senhor. É aquele que guarda os mandamentos do Senhor. É aquele que vive dentro da vontade do seu Criador. Esse é o justo. É aquele que vive e pratica a justiça. É uma pessoa que está sempre em comunhão com Deus e que dedica tudo que tem e é para a glória do Senhor. E o texto diz que o justo saltará como um bezerro novo quando o dia do Senhor chegar. Eu não sei quantos de vocês já visitaram em uma fazenda o curral, ali no momento em que os bois, as vacas, os bezerrinhos são presos no curral para dormir ali pelo vaqueiro, pelo cuidador, e eles são presos todo dia, no finalzinho do dia, e de manhã cedo, depois que tira o leite, eles são soltos. E antes de soltar o gado, você vai ver quando você entra para dentro do curral e você começa a andar por ali, os bezerrinhos eles começam a saltar, e saltam e pulam. Isso é alegria, né? Alegria, o bezerro é como uma criança recém-nascida, que está ali feliz, está alegre, está regozijada, gosta desta alegria de viver ali, sempre demonstrando este contentamento em seu coração. Este é o bezerro novo. Então, o autor bíblico, Malaquias, ele usa esta figura no verso 2 do bezerro novo, e ele diz: saltará como bezerro novo. Por que o justo tem alegria quando ouve falar do dia do Senhor? Sabe por quê? Porque o dia do Senhor traz para o justo a salvação. O dia do Senhor traz para o justo regozijo eterno, certeza e segurança de que Deus está com ele. O dia do Senhor traz para aquele que nele confia muita paz. Esse é o dia do Senhor. Nós precisamos viver olhando para o dia do Senhor.
Nós precisamos viver ansiosos pela vinda do grande dia do Senhor. Nós precisamos viver sempre apontando para a direção correta, para o dia da vinda do Senhor. O capítulo 4 de Malaquias, ele segue uma estrutura que nós colocamos em 4 pontos. O primeiro ponto fala sobre o juízo contra os ímpios, o verso 1. Não sobrará nem raiz nem ramo, tudo será destruído. O autor do pecado será destruído e aquilo que ele criou chamado pecado. Aquilo que tem destruído a criação divina, aquilo que tem destruído o ser humano. O segundo ponto que o capítulo 4 de Malaquias fala é sobre as bênçãos para os bons, ou seja, para os justos, versos 2 e 3, como acabamos de analisar. Um terceiro ponto que o capítulo 4 de Malaquias apresenta é uma exortação ao estudo e à obediência. E o verso 4 aí diz, olha, escute bem, olhe bem, aquele que ouve, que guarda, que pratica, estuda a lei de Deus e obedece, há um grande diferencial na vida desta pessoa que vive uma vida de obediência, de submissão e de entrega a Deus. Um quarto e último ponto é sobre a vinda e missão do profeta Elias como precursor de Jesus Cristo. Está no verso 5 e 6. Olha só como este capítulo de Malaquias, ele é grandioso para nós. Este capítulo, ele nos traz 2 grandes certezas. A primeira, destruição para aqueles que não quiseram saber de Deus. Segunda, salvação para quem aceitou a Jesus Cristo. Isso mesmo, salvação. Os ímpios serão destruídos, não porque Deus quer destruir o homem, mas porque aquele que escolheu viver agarrado no pecado e que não soltou de nenhuma forma, esse está escolhendo a destruição. Esse está escolhendo aquilo que realmente Deus não quer para o homem. O desejo de Deus é destruir o pecado. Deus quer destruir o pecado. Deus não quer destruir o pecador. A Bíblia diz que o que Deus quer é que o pecador se arrependa e seja salvo. Deus não quer que o pecador seja destruído. Ele quer que o pecador seja reconstruído para a sua honra e para a sua glória. Mas é preciso abandonar o pecado. É preciso se despojar de tudo aquilo que pode causar pecado e destruição na sua vida. É preciso abandonar tudo aquilo que não convém com a vontade de Deus. Você sabe o que tem na sua vida ou o que você procura fazer que não agrada a Deus. E que se você não deixar isso para trás, que se você não jogar isso de lado da sua vida, isso pode destruir você. Sua escolha pode ser autodestrutiva em sua vida. Deus não quer te destruir. Deus não quer me destruir. Deus quer nos salvar. Mas você precisa abandonar o pecado. As palavras do profeta Malaquias estão dando a resposta de segurança para aqueles que indagaram em Malaquias 2,17. Onde está o Deus do juízo? O povo de Israel tinha passado por muita opressão. Os perversos tinham pisado sobre eles. Os perversos tinham destruído. Os perversos tinham corrompido os princípios que eles haviam aprendido com Deus. Os perversos estavam totalmente ali soltos em obras de destruição contra os justos. E Deus estava vendo tudo. No capítulo 2, o verso 17, o povo pergunta: onde está o Deus do juízo? Malaquias, no capítulo 4, responde: Ele está vindo. O dia do Senhor vem, o dia de juízo, o dia de julgamento, onde Ele trará para a luz as obras de todos os homens. Está você vivendo como um justo ou como um ímpio? Está você vivendo buscar uma vida correta ao lado de Jesus? Ou você tem vivido de qualquer forma? Você pode dizer para mim: mas pastor, existe algum justo na terra? A Bíblia não diz que quando Jesus voltar achará porventura algum justo na terra? Não justo ao nosso próprio ver, não justo pela nossa própria justiça, mas justos pela justiça de Cristo. Ser coberto por este manto de justiça do nosso Salvador. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós precisamos nos arrepender.
Todos os dias nós nos desviamos do caminho do Senhor. Todos os dias nós precisamos retornar para o caminho do Senhor. Confessando a Jesus Cristo em nosso coração e aceitando-o como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós teremos vida eterna. É preciso confiar em Deus. É preciso entregar a Ele a vida. É preciso deixar Ele transformar seu coração. É preciso deixar Ele dominar a sua vontade. Nós temos uma garantia quando lemos Malaquias capítulo 4. O profeta Malaquias, ele garante que haverá um dia futuro em que Deus executará juízo e justiça sobre todos. Não há nada escondido aos olhos de Deus. Não há nada tão escondido que Deus não possa ver. Não há esconderijo que Deus não descubra e não chegue lá. Então haverá esse dia, Malaquias deixa claro que chegará esse dia em que Deus executará a sua obra de juízo sobre a terra, sobre homens bons e maus. Por isso é preciso tomar decisões acertadas ao lado de Jesus e da sua palavra hoje, agora, neste momento, vivendo ao seu lado, vivendo com Ele e para Ele. Este é o dia do Senhor, é o dia do juízo que está chegando sobre a terra. O juízo final de Deus sobre os ímpios é a destruição total pelo fogo que arde como fornalha. Mas sobre aquele que confia no Senhor, sobre aquele que esperou no Senhor, sobre aquele que confiou no Senhor, sobre aquele que se entregou ao Senhor, a Bíblia diz no verso 2 de Malaquias 4, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça precisa nascer em nossos corações, porque senão o juízo de Deus irá acompanhar esses pecados que nós não abandonamos, de tal forma que podemos ser destruídos juntamente com eles. Malaquias ele destaca em sua fala dois principais pecados do povo naquela época. O pecado da soberba, que é o orgulho, e o pecado da perversidade, a maldade que o povo estava vivendo. Orgulho e perversidade. Há uma escritora norte-americana chamada Ellen White que diz que o orgulho é uma das raízes da árvore do pecado. Cuidado com o orgulho. Cuidado com essa soberba da vida. Ela pode destruir você. O pecado do orgulho é especialmente ofensivo a Deus. Deus não suporta nenhum pecado. Por isso que assim como o autor trabalha aí a presença deste pecado, soberba e perversidade, a maldade do coração humano, ao mesmo tempo ele traz dois exemplos de homens comuns e correntes como você e eu, que também andaram por caminhos pecadores, por caminhos de pecado, por caminhos errados, mas que ao aceitarem viver ao lado de Deus, foram transformados. E um deles, muito impaciente, chegou até a ser conhecido pela Bíblia como o homem mais manso. Estou falando de Moisés. Tu apresenta aí Moisés e Elias, capítulo 4 de Malaquias, versos 4 e 5. São figuras patriarcais que relembram a fidelidade que Deus requer do seu povo nestes últimos dias da história humana. Moisés representa a fidelidade e obediência aos mandamentos de Deus e a aliança que ele fez com seu povo. Por outro lado, Elias, que aí é citado, representa a fidelidade e compromisso com a missão de anunciar a Jesus e trazer mensagem de paz para os homens. Assim como lá no Novo Testamento, nós temos a presença de João Batista, o Elias do Novo Testamento. Então, através das figuras patriarcais, Moisés e Elias, que nós encontramos em Malaquias 4, nós entendemos que Deus está nos chamando para uma vida de fidelidade, para uma vida de obediência. Moisés, em seu contexto, teve que aprender a obedecer a Deus. Moisés, em seu contexto, teve que aprender a ser fiel a Deus.
E ali a vida de Moisés, em que a Bíblia fala que durou 120 anos, foi dividida em 3 etapas. Por 40 anos ele viveu ali no Egito, até o momento em que matou o egípcio, porque não suportou ver a opressão sobre o povo hebreu que estava ali. Depois Deus o leva para o deserto de Midian, e aí ele teve que aprender no deserto, no calor e no frio do deserto, lidando com animais, sendo pastor ali com aquelas pessoas que viviam naquele lugar, que acolheram. Ele teve que aprender a lição da humildade, a lição da dependência de Deus, da reverência diante do Senhor, para a sua glória. Moisés não foi escolhido como um líder simplesmente porque era nascido de um berço de ouro, provavelmente, ou foi criado ali dentro da cultura egípcia e sabia tudo que aquele povo havia ensinado a ele. Não. Deus preparou Moisés no deserto. Às vezes é preciso Deus nos levar a lugares que talvez não queremos ir, para nos ensinar a ser um líder onde Ele quer que nós estejamos. E a última fase da vida de Moisés foi os seus últimos 40 anos. Deus o preparou, Deus o ensinou, Deus o capacitou. E agora ele pega Moisés e diz: agora você vai liderar o povo de Israel durante 40 anos pelo deserto e fazer com que este povo cresça e apareça para a minha glória. E o que dizer de Elias? Outra figura patriarcal. A Bíblia conta a história de Elias. E Elias, este homem de Deus, que também não foi preparado numa escola humana, que também não foi preparado por sua própria vontade, foi preparado para a glória de Deus, pela vontade do Senhor. Elias viveu em comunhão constante com Deus, a tal ponto que ele teve que ser tomado desta terra. Um homem de Deus. E você se pergunta: pastor, por que Malaquias 4 apresenta esta figura lá do Pentateuco, Moisés, e depois vem trazendo outra figura patriarcal, Elias? Sabe para quê? Para explicar a você e a mim que não importa se você é um Moisés ou se você é um Elias, se você se colocar nas mãos de Deus, seja um Moisés ou um Elias, você será um homem e uma mulher do Senhor para a sua honra e para a sua glória, e todos os seus defeitos de caráter, ou como Moisés ou como Elias, Deus transformará. Mesmo que você passe pela morte como Moisés, Ele te ressuscitará. Ou mesmo que você veja Jesus voltar em vida como Elias, que não passou pela morte, Ele te transformará e irá te trasladar para o reino dos céus quando Ele voltar. O dia do Senhor está chegando. Esse dia está chegando, onde Deus trará para o justo alegria, mas infelizmente para o ímpio será um dia de tristeza. O que será esse dia para você? A vinda de Jesus, ela é antecedida pela pregação do Evangelho. Olha a figura de Moisés, olha a figura de Elias. Olha o que diz o verso 6. Leamos o verso 6. Falando de Elias no final, o verso 6 diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe qual é a missão do Evangelho? Sabe qual é a missão da igreja? Sabe qual é a missão dessas mulheres que há 25 anos trabalham aí no Ministério da Mulher? Sabe qual é a missão da sua família, meu paizinho que está aí, minha mãe, meus irmãos em Cristo? A nossa missão é a pregação do Evangelho, porque é a pregação do Evangelho que estará antecedendo a volta de Cristo, e o fim não será definido por uma mazela, por uma pandemia, por um vírus. O fim será definido pela pregação do Evangelho. Mateus 24:14 diz: e será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Apocalipse 14:6 e 7 nos manda, nos conclama para, assim como um grande exército de anjos, sejamos mensageiros do Evangelho e anunciemos ao mundo aquele que vem, aquele que criou o céu, a terra, o mar e a fonte das águas.
O evangelho, ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado antes que Jesus venha. E o evangelho exige obediência, assim diz o Senhor. A vinda de Jesus em Malaquias está presente aí. E a pregação do evangelho está latente nesse texto. A missão do evangelho, a missão da igreja, não é que a igreja tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. A missão surgiu primeiro do que a igreja. E essa missão é chamada de Missio Dei, a missão de Deus para a igreja. Nós precisamos anunciar esta missão, este evangelho. E sabe qual é a principal função do evangelho? É reconciliar o homem com Deus. Se pudesse resumir a pregação do evangelho em uma palavra, eu diria: a pregação do evangelho é reconciliação. Olha o que disse o verso 6. E ele converterá. Eu vou tirar a palavra converterá e vou botar: e ele reconciliará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Você sabe qual é o conflito mais difícil de se resolver? Como terapeuta de família, que atendo inúmeras famílias, eu vou dizer uma coisa para você. Resolver um conflito entre um patrão e um funcionário é prático, fácil. Tem seus trabalhos, mas é fácil. Entre um comprador e um vendedor, também. Agora, resolver um problema familiar requer muito esforço, muita dedicação, muito suor, muito momento de conversa, muito diálogo e às vezes não se resolve. Uma confusão, uma discussão, um desentendimento entre irmãos do mesmo sangue é desafiador. Na Bíblia você tem casos assim, que graças, entre aspas, a essas discussões familiares, o mundo sofre o que sofre. O que dizer de pais que se intrigam com os próprios filhos, de filhos que são intrigados com os próprios pais, que não conseguem viver juntos na mesma casa, não conseguem manter uma relação amigável, não conseguem participar das mesmas reuniões familiares, quando um vai e o outro não vai? O mais triste de tudo isso é que dentro das próprias igrejas existem pessoas que são intrigadas sendo membros da mesma igreja e sendo integrantes da mesma família. O evangelho precisa reconciliar essas pessoas, mas é preciso que essas pessoas abram o coração para que o evangelho faça uma transformação. Por isso que nós devemos anunciar o evangelho, porque a função principal do evangelho é reconciliar os corações. Você pode dizer para mim: não, pastor, mas eu estou reconciliado com Deus. Amigo, quem tem paz com Deus, tem paz com a criatura de Deus, com o próximo. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos convida: naquilo que depender de nós, tenhamos paz com todos. Salmo 119, o verso 165 diz que grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Se você é um amante da palavra de Deus, você tem que ter paz. Paz interior, paz vertical com Deus, paz horizontal com as pessoas. Não adianta querer viver uma vida religiosa de fachada, dizer que está bem com Deus, mas você não está bem nem consigo mesmo, nem tampouco com quem você dorme, com os filhos que Deus te deu. Está na hora de passar por uma obra de reconciliação. Está na hora de deixar esse evangelho que a gente tanto prega, pregar para nós também. Como igreja, Elias ou João Batista, Moisés, dos últimos dias que somos, nós temos a missão, queridos, de anunciar o evangelho na pessoa de Jesus Cristo e trazer reconciliação para os homens. Trazer paz para os homens. Eu vou indo para a parte final e vou dizendo a cada um de nós que estamos juntos agora: Deus precisa fazer uma obra tremenda de reconciliação na nossa vida. Deus precisa tocar o nosso coração de maneira tão profunda que nós tenhamos uma paz interior tremenda, ao ponto de transbordar esta paz
para quem nos cerca. Fruto de uma vivência com Deus. Nós precisamos preparar o caminho para a volta de Jesus. Assim como Moisés, assim como Elias no Antigo Testamento e como João Batista no Novo Testamento, nós precisamos preparar o caminho para o dia do Senhor. Sejamos verdadeiros missionários do Senhor. Anunciemos a breve volta de Jesus. Alguns personagens históricos que eu gosto muito, que aceitaram ser verdadeiros missionários de Jesus. Primeiro vou citar uma mulher, Sophia Miller. Ela disse o seguinte: eu não tive um chamado, li uma ordem e obedeci. Olha só, pregar o evangelho é uma ordem divina. Mateus 28, 18, 19 e 20 vai dizer bem claro: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide é uma ordem de Deus para que nós possamos ir. William Beckham escreveu o seguinte: se uma igreja não pode ser igreja além do estacionamento, ela não é o tipo de igreja que agrada o coração do Senhor. Você só sabe dar bom dia, boa tarde, abraçar, sorrir para quem está dentro do seu convívio eclesiástico, para quem está dentro das suas quatro paredes ou dentro do estacionamento da sua igreja. Então você não é uma igreja. A verdadeira igreja é aquela que vai além, que sai das suas paredes para anunciar Jesus Cristo aos corações que estão se abrindo ao Evangelho. John Wesley escreveu uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: dê-me 100 homens, fazendo uma oração a Deus, que não odeiem coisa alguma além do pecado e amem a Deus de todo o coração, e eu abalarei o mundo para Cristo. O que você quer ser? Um dos 100 homens que amam a Deus e odeiam o pecado e que se dispõe a ser usado para a glória de Deus? Ou você quer ser um daqueles que se acovarda e corre? Não faça isso, porque um dia o sol da justiça nascerá. E o sol da justiça é o dia do Senhor. Quando Jesus voltar, será como o sol da justiça. A sua glória, a sua presença brilhará sobre nós. João 8,12 diz que Jesus é a luz do mundo. Ele é o sol da justiça de Deus. E o interessante é que esta frase, nascer do sol da justiça, de Malaquias 4,2, é uma expressão bíblica que só aparece esta e única vez em todas as sagradas escrituras. Sabe quando é que esse sol da justiça de novo vai ser mencionado? E vai ser personificado na pessoa maravilhosa de Jesus quando ele voltar. Não esqueça que nós nos nutrimos da justiça de Cristo e da conexão diária com Ele. O verso 6 termina dizendo: há uma obra de arrependimento que deve ser anunciada e deve ser realizada. Vamos converter o nosso coração ao nosso Pai do céu. Vamos nos reconciliar uns com os outros. Vamos nos reconciliar, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. Vamos unir os nossos corações um ao outro e vamos unir a nossa família, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa sociedade com Deus, reconciliando os corações ao Senhor. O livro e o capítulo 4 de Malaquias termina com um convite de salvação e não com uma mensagem de maldição. Você talvez já deve ter ouvido isso: o livro de Malaquias é um livro de maldição. Não, a última palavra do livro é maldição. Mas isso não quer dizer que a sentença do livro é maldição. A sentença do livro é de salvação. Maldição é para quem não aceitar a salvação. Sejamos então diariamente, constantemente justos e estejamos prontos para a volta de Jesus. Como diz o verso 4 de Malaquias 4, lembrai-vos da lei de Deus, da lei de Moisés está aí, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe. Então é a lei de Deus, dada a Moisés, para dar ao povo, para todo Israel, diz o texto, a saber, estatutos e ordenanças. Não esqueça dos ensinamentos da palavra de Deus. Não esqueça do que você está aprendendo em cada culto que abrimos a Bíblia. Porque a internalização da palavra de Deus pode ajudar você a tomar decisões acertadas ao seu lado. Muito em breve,
o sol da justiça, ou seja, Jesus Cristo, virá, raiará com poder e muita glória. A luz do seu rosto brilhará sobre os seus e sobre todos aqueles que estiverem preparados para o grande dia do Senhor. A vinda de Jesus trará maldições para quem não se preparou. Apocalipse 6, 15 e 16. Mas a vinda do Senhor, o dia do Senhor, o dia do surgimento do sol da justiça, trará bênçãos para quem nele esperou. Isaías 25, 9. Você está esperando a volta de Jesus? Você está preparado para esse dia? Eu quero perguntar a você, agora, de todo o meu coração, você deseja estar pronto para o dia do Senhor? Para o dia em que o sol da justiça raiará sobre a terra? Você quer estar pronto? Levante sua mão. Ok, essa é uma decisão sincera. Eu também aqui quero estar pronto para esse dia. E que o sol da justiça brilhe sobre nós. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por mais uma vez falar conosco. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Prepara-nos para o dia do Senhor. E que possamos receber o sol da justiça em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado.